Tá gravando agora? Tá. E aí, meu povo, eu sou Brenda, esse é o Brenda na Viagem. E hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente do que a gente tá acostumado aqui. Nós vamos falar sobre tudo que vocês quiserem saber da viagem do Rio de Janeiro. Lembra que eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e vocês mandaram alguns questionamentos, algumas sugestões e eu vou falar um pouquinho sobre a viagem. Primeiro de tudo, de onde surgiu essa viagem de férias do Rio de Janeiro, né? Que a gente foi já é a quarta vez que eu vou pro Rio de Janeiro, o canal é um pouco recente, então eu não tenho muito material das outras viagens. Na verdade, eu não tenho nenhum material das outras viagens, só tenho dessa última. E assim, essa viagem agora em março surgiu porque ano passado a gente foi pro Rio, pro show do Coldplay. E não sei se vocês sabem, o show do Coldplay foi cancelado, né? A gente já ia viajar na semana da viagem, quase foi cancelado. E foi remarcado para esse ano, para março desse ano. Então, como a gente eu pelo menos sou muito fã do Coldplay, a gente decidiu, tá, vamos viajar, vamos fazer uma viagem de férias em outubro do ano passado e vamos tentar ir pro show do Coldplay agora em março, né? Então foi uma viagem, assim, a viagem que a gente tinha programado em outubro foram 10 dias, a gente passou um tempo maior no Rio, a gente visitou muitas coisas, fez todos aqueles passeios super turísticos, Cristo, Bondinho. E essa viagem agora de março foi uma viagem menor, apesar de terem sido 7 dias, mas a gente não fez tantas coisas turísticas como a gente fez na viagem do ano passado, até porque foi um gasto, né, grande de passagem, de hotel. Então, assim, a gente decidiu fazer uma viagem um pouco mais econômica. E o primeiro de tudo, como que a gente fez com as passagens? Como que a gente montou, comprou a questão das passagens? Como a gente já tinha gastado um pouco em outubro, né, na viagem passada, e estava muito em cima da viagem, a gente deixou para comprar as passagens em janeiro desse ano, então com 3 meses de antecedência, o que eu não indico, sempre procurar comprar passagem com mais antecedência. O que a gente precisou fazer? As passagens, voos direto para o Rio de Janeiro, né, o voo Fortaleza, Rio de Janeiro, estavam muito caras, mesmo com escala. Então, assim, tava tudo muito caro por ter sido um curto período de tempo, né, entre a compra e o dia da viagem, e por também ter gerado uma demanda muito grande de visitantes na cidade. Então, no verão, as pessoas tinham feriado próximo, carnaval e tudo, então a demanda era alta para esse tipo de viagem. Então, o que foi que eu pesquisei? Que eu sou normalmente a responsável pela pesquisa e pela montagem do roteiro, que os meninos até brincam, Brenda's Tour, né? Coloca aqui o Brenda's Tour. Então, o que eu fiz? Eu tentei pesquisar passagens como se a gente fosse fazer uma escala numa cidade, né? Então, eu pesquisei passagens Fortaleza, São Paulo, Fortaleza, Salvador, Fortaleza, Brasília, escalas próximas, curtas, e desses destinos para o Rio de Janeiro. Então, o que saiu melhor para a gente foi Fortaleza, São Paulo, Rio. Então, a gente acabou comprando 2 passagens de ida e 2 passagens de volta. E aí, a gente conseguiu um valor bem melhor do que comprar somente a passagem direto para o Rio de Janeiro. Então, assim, a gente fez essa escala no aeroporto em São Paulo, tanto na ida quanto na volta, e o que acabou compensando bastante com relação ao valor. Nós tivemos um valor adicional do transporte, porque a gente acabou tendo que ir na volta ir para Guarulhos. E Guarulhos é fora da São Paulo capital, né? Então o aeroporto de Guarulhos fica fora. Aí a gente acabou perdendo o transporte da própria companhia aérea, que a gente viajou pela Latam. A Latam tem um transporte saindo de Congonhas para Guarulhos, e a gente acabou perdendo por conta do horário, 10 minutos de tempo que a gente não conseguiu pegar o transporte, que é gratuito. Então a gente teve que pagar um valor adicional para o transporte que tem disponível de outras empresas no aeroporto de Guarulhos. É só você
descer lá, depois que desembarca, descer para o local onde tem os transportes. E lá você paga um valor adicional. Então, o custo para a gente acabou sendo maior por conta desse transporte. Mas ainda ficou cerca de R$ 400 por pessoa a menos do que se a gente tivesse comprado a passagem direto para o Rio de Janeiro. Então, no final das contas, a gente economizou, né? Viajamos em 4 pessoas, 4 vezes R$ 400, a gente acabou economizando R$ 1.600 de transporte. Então, teve um período maior de viagem, né? Porque a gente fez essa escala no aeroporto e aguardou o próximo voo. Foi uma ponte aérea. Ponte aérea São Paulo e Rio de Janeiro é muito barato, é muito semelhante ao preço do ônibus. Ano passado a gente foi de ônibus, São Paulo-Rio, e o preço é praticamente igual. Então, se você estiver viajando entre São Paulo e Rio de Janeiro, dê preferência, pesquise o valor da ponte aérea, que está saindo super em conta, assim, nesse período, né? Outra vantagem também de você optar por fazer a ponte aérea e não o ônibus é a questão da duração, né? O voo é em cerca de 1 hora, Rio-São Paulo, e o ônibus duram 6 horas de viagem. Então, se você tiver pressa entre um voo e outro, como a gente tinha um tempo né, um pouco menor, a gente optou pelo voo, pela ponte aérea. Com relação à hospedagem, eu não sei se alguma coisa está influenciando, né, o mercado, cotações, enfim, mas os preços dos hotéis estão bem altos. E aí, principalmente também por conta do período, como eu falei, né, o show acabou tendo uma demanda muito maior de viajantes, né, para a cidade, o que acaba o preço da oferta e a demanda acaba modificando. Então, nas nossas últimas viagens, nós optamos por Airbnb. E aí, o Airbnb, a gente consegue dividir o valor da diária, né, no nosso caso, por 4 pessoas, e acabou ficando um preço muito atrativo para os 7 dias que a gente ficou lá. A questão do Airbnb também pra gente facilita o pagamento por a gente conseguir fazer o valor parcelado, apesar de ter os juros, né? Se você for parcelar no Airbnb, conta os juros do cartão, mas ainda assim compensa para os valores que estavam sendo cotados dos hotéis. Então, assim, a gente pagou um valor pro Airbnb para 4 pessoas, que no hotel seria um valor para 2. Então, a gente economizou aí metade do preço. 50% de economia ficando no Airbnb. Ah, mas tem todo o custo com a alimentação. Tem. Você tem que considerar também o custo da alimentação, porque normalmente nos hotéis, não todos, mas nos hotéis existe a questão do café da manhã, né? Eu prefiro ficar em hotel com café da manhã. Sou apaixonada por café da manhã de hotel, mas não estava sendo possível, né? Não estava encaixando no nosso bolso. Então, assim, a gente ficou no Airbnb em Copacabana, perto, muito perto da praia, do calçadão. E Copacabana é um bairro interessante para ficar, por quê? Porque ele liga vários outros bairros do Rio, né? Você tá meio que no centro dos bairros mais turísticos do Rio, né? Tem Ipanema fica de um lado, o Leme fica do outro. Assim, alguns pontos ficam mais distantes, como Jardim Botânico, como Cristo, mas você consegue circular pela cidade muito bem. É um bairro um pouco mais antigo, mais antigo, mas a gente consegue ter boas opções de Airbnb, né? A questão da localização para você circular é interessante. Tem muitos barzinhos, muitos boteques, mercadinhos pequenos, restaurantes pequenos. Então, assim, você não passa nenhum tipo de aperreio ficando num Airbnb. E aí a gente sempre opta por ficar nessa região da cidade, né, na Zona Sul, porque é mais prático pra gente com relação a esses pormenores de viagem. E aí, o que a gente fez no Rio, além de ter ido pro show, né? Como a gente viajou, no começo do vídeo eu expliquei que ano passado a gente fez os pontos mais turísticos e tudo. Esse ano a gente optou por conhecer coisas
um pouco mais diferentes que a gente não tinha feito ainda. Então, um dos passeios que a gente mais gostou foi pelo bairro de Santa Teresa. Tem um vídeo aqui, vou deixar um card para vocês verem esse vídeo, que a gente pegou o bondinho, né, de Santa Teresa. O bondinho sai do centro da cidade, do Rio, fica logo muito próximo à Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, que é linda. Então você já pega uma vista da Catedral, aquela parte do centro. Então a gente subiu de bondinho por Santa Teresa, parou lá no Morro Dois Irmãos, na última estação, voltou pelo bondinho, desceu no Largo do Curvelo e caminhou por Santa Teresa, que é incrível, assim, um bairro muito boêmio, muito histórico do Rio de Janeiro. Então tem muita coisa, muita parte cultural, muitos bistrôs, é super interessante. Tem todo um roteiro que a gente fez no Rio de Janeiro aqui, vou deixar a playlist também para vocês acessarem. Então foi super bacana essa visita por Santa Teresa, que eu ainda não conhecia, apesar de já ter ido 4 vezes para o Rio. Não conhecia o bairro. Então assim, a gente aproveitou para ir no Museu das Ruínas, aproveitou também para ir na escadaria Selarón, que eu já tinha ido, mas quem estava comigo não conhecia, né? O nosso grupo, que foi meu namorado, minha irmã e meu cunhado, eles ainda não conheciam. E a gente teve uma vista diferente da escadaria, que a gente foi por cima. Acabou saindo do Museu das Ruínas, foi caminhando, tá super tranquilo. E chegou do topo da escadaria. Então já foi uma coisa assim, super diferente que a gente fez esse ano no Rio. Esse passeio do bondinho de Santa Teresa foi R$ 20, né? O ingresso, a gente só gastou com isso. O Museu das Ruínas, Parque das Ruínas, desculpa. O Parque das Ruínas é gratuito, a escadaria Selarón é aberta ao público, né? Você não gasta nada. Então, assim, foi super interessante. Outro local que a gente visitou foi o Museu da República, no bairro do Catete, que também eu não tinha ido, a gente não conhecia. Tem todo o Jardim Imperial, tem toda a história do museu, a história de Getúlio Vargas, né? Aquele episódio da nossa história super interessante. Então, o Palácio do Catete é incrível de lindo, os jardins são lindos e também é um passeio gratuito que a gente fez. Outro local que a gente foi o Gabinete Real de Leitura, que é sensacional, é impressionante, fica no centro da cidade. Também é uma visita gratuita. Ele tem um acervo de livros assim da literatura portuguesa incrível. Tem Luís Vaz de Camões, um dos primeiros livros publicados. Então, assim, vale muito a pena. É uma estrutura, um prédio muito lindo, muito rico. Fica no centro da cidade. Tem que ter um pouquinho de cuidado, né, ao circular ali pelo centro. Questão de cidade grande e tudo, né? Cuidado com os pertences, mas assim, vale super a pena a visita. E eu gostei demais. Então, nosso roteiro ficou muito para pontos que a gente não tinha feito antes. Pontos gratuitos, né? Por conta da questão da viagem, do custo da viagem. E a gente visitou esses locais e fomos para alguns restaurantes, né? Restaurantes que a gente sempre gosta de ir, que é o Haru Sushi, que a gente ama, é um restaurante já muito conhecido, ganhou Veja Rio, Veja Comer e Beber, né? Então, assim, a gente super indica, também tem vídeo dele aqui, então todo esse roteiro pelo Rio de Janeiro você vai encontrar vídeo aqui no canal, tem uma playlist completa desse guia. A gente conheceu também o Balcão, que é um restaurante com comida israelita, que eu não conhecia. Muito interessante, deliciosa a comida. Outro ponto que também a gente lembrei agora, foi o Forte de Copacabana, que tem a Confeitaria Colombo lá dentro, tem o Café do Forte. Também a entrada custa hoje R$ 10, mas super tranquilo de ir. Você tem que levar o dinheiro em espécie. Ele também tá aqui no guia. E assim, já tinha ido no Forte, mas eu nunca tinha subido no Forte, né? E tem uma vista 360 graus de Copacabana, do Rio de Janeiro, que assim, vale muito, muito a pena. É lindo, é incrível, você consegue ver as Ilhas Cagarras de lá. Tem uma super vista do Arpoador, da Praia do Leme, da Praia de Copacabana. Então, assim, vale muito a pena. A gente acabou fazendo essa viagem muito para conhecer esses locais
aproveitar a natureza, aproveitar esses locais mais abertos e curtir os restaurantes, né? A gente também foi pra Praia Vermelha, que fica na Urca, o bairro onde fica o bondinho, né, do Pão de Açúcar, e o bondinho, o Morro da Urca. Então a gente caminhou pelo bairro, foi pra Mureta da Urca, que tem uma vista incrível da Baía de Guanabara. De lá dá pra ver o Cristo. Então, assim, se você não quer fazer os passeios turísticos comuns, se você já foi, né, pro Cristo, se você já andou no bondinho, dá pra circular pela cidade e conhecer muita coisa legal, gratuita, praticamente gratuita, se não até R$ 20, com esse roteiro. Se você acha interessante ver esses pontos, deixa aqui nos comentários se eu devo elaborar um roteiro para vocês, liberar esse roteiro com essas dicas, preços, endereços. Comenta aqui se você acha legal a gente fazer isso. Deixa aqui nos comentários. E, finalmente, a gente chegou o dia do show, né? Tava naquela ansiedade. A gente comprou com muita antecedência o ingresso, né, do show do Coldplay. E foi cancelado, infelizmente, mas aí a gente fez um esforço e foi. Então, como que a gente foi pro show? Eu resolvi adquirir um traslado direto pro show. Foi no estado do Engenhão, que fica no bairro Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. É um pouco distante, assim, não que é super longe, é uma viagem, não, mas teria todo um deslocamento se a gente fosse pegar Uber, fosse pegar o trem, talvez atrasasse, né, não chegasse no horário. Então a gente preferiu pagar um translado pela empresa. Eu vou deixar aqui na descrição a empresa que a gente foi, que foi incrível, super de confiança, assim, eu fui de primeira vez, assim, pesquisei no Google, entrei nas redes sociais, vi os comentários, as avaliações super positivas. Eles já fazem esse tipo de esse tipo de trabalho para outros eventos, já fizeram para outros shows. Então, assim, foi super recomendado nos comentários, né? Eles estavam fazendo de outros shows em outras cidades também. A gente pagou cerca de R$ 150 por esse transporte, por pessoa. É um valor alto, né? Por pessoa acabou saindo R$ 600 ao todo. Mas é um pouquinho menos, mas eu tô arredondando para ser mais fácil. Mas a gente queria ter um conforto, assim, como a gente já ia ficar em pista, sabe que o show acaba demorando a começar, tinha muita fila, no Rio tava muito quente, então assim, a gente preferiu pagar um pouco mais para ter um transporte confortável e voltar em segurança, até porque a gente não conhecia o bairro. Eu, pelo menos, nunca fui num estádio no Rio de Janeiro, foi a primeira vez. Então, assim, a gente optou por ter esse conforto. Já, por exemplo, a prima do Bruno foi de trem, foi super tranquila. Ela chegou, ela foi um dia antes da gente. Ela já mora no Rio, então já circula pela cidade super tranquilamente. Foi de trem, foi e voltou. Pra ela foi ótimo. Pra gente, a gente preferiu pagar esse valor. E assim, não nos arrependemos. Então, principalmente na volta. A volta foi literalmente caótica. Então, assim, muita gente. O show deu mais de 50 mil pessoas no estádio. Então, tava muito cheio. E quando terminou, teve um show de abertura, um show do Coldplay. Quando terminou, não tinha mais o que fazer ali. Então, todo mundo foi embora ao mesmo tempo. A fila do trem, vocês não têm noção, não andava, as pessoas não conseguiam entrar e bloqueavam as saídas pra gente que queria passar. Então, assim, muito cheio. Eu não sei até hoje como aquele pessoal conseguiu pegar um trem pra voltar, porque não cabia na passarela que tinha pra atravessar, não cabia de gente, muito lotado, muito lotado. A gente andou muito pra pegar o ônibus, porque não tinha onde parar. Então, assim, foi um super perrengue, apesar da gente já ter pagado para não ter perrengue, foi um perrengue até chegar no nosso transporte. Então, assim, a gente caminhou muito, porque estava muito distante, todas as ruas congestionadas. Foi, assim, um perrengue. Mas depois que entrou no ônibus, chegamos em segurança, em Copacabana mesmo, assim, a gente estava super pertinho. Então, assim, foi tranquilo. O show, eu não tenho o que falar do espetáculo do Coldplay. Nossa,
sensacional. Se eu puder ir pra outro show do Coldplay, onde for, eu tiver a oportunidade, eu vou. Assim, e foi unanimidade. Nossa, eu vou colocar aqui umas imagens pra vocês verem, mas tem um vídeo aqui só com as imagens dos shows. Minha gente, não tem o que descrever não daquilo ali. Eu nem acreditei, assim, quando eu vi aquele negócio brilhando, aquelas pulseiras, o palco, a estrutura, toda a cenografia, né? Enfim, muito impactante, assim, muito impactante. A banda, muito dedicada, muito participativa no show, né? Tem shows que você vê assim, meio sem graça, assim, mas a banda muito assim, tava gostando de estar ali. O Chris Martin, então, nem se fala, né? Virou brasileiro nato. E foi muito bom, assim, nunca tinha ido para um show tão bom, sinceramente, apesar de ter ficado na pista, né? A gente só conseguiu comprar pista por conta do perrengue para comprar esses ingressos, não tinha ingresso disponível nenhum. Mas conseguimos comprar essa, depois de muito sacrifício, comprar a pista. E assim, foi muito bom. Eu não vou dizer que foi perfeito, porque houve outro perrengue. Faltou água no estádio, água de beber, né, mineral. E tava um calor que assim, eu não sei como as pessoas estavam aguentando. Inclusive as pessoas não estavam aguentando. Tava passando muita gente, passando mal e tudo. Como a gente ficou na pista, o estádio, né, forma uma espécie de bolha, assim, uma estufa. Então tava muito quente. O Chris Martin parou algumas vezes o show pedindo para as pessoas se hidratarem e tudo. Foi um dos dias mais quentes no Rio de Janeiro. A sensação térmica eu acho que tava mais de 40 graus, depois saiu no jornal. Então, assim, foi... Teve esse porém que foi meio que perrengue real de você ter que sentar no chão e aguentar, assim. Quem frequenta show, quem frequenta festival, faz um tempo que eu não ia pra festival, não ia pra show, né? Então foi puxado, mas durante o show, nossa, foi lindo demais. Aquelas luzes realmente fazem toda a diferença, né? Tem toda a questão da sustentabilidade que a banda traz e assim, foi perfeito. Muito perfeito, muito perfeito. Iria novamente. Inclusive que queríamos ter ido no show do dia seguinte, mas pra gente não deu, né? Não tinha mais ingresso disponível, tava super esgotado. Então foi isso. A nossa viagem se resumiu a conhecer locais gratuitos, já que a gente já tinha gastado muito na viagem anterior, foi uma viagem de férias mesmo, anterior, e essa a gente foi mais focado no show. As passagens a gente meio que conseguiu fazer essa troca e tal com as escalas. E a gente ficou num local, né, um Airbnb bem localizado, que aí também reduziu o custo de Uber. A gente muitas vezes saía de manhã para comprar o café da manhã e ia a pé, não gastava com Uber, não precisava procurar uma cafeteria, uma padaria, porque era tudo pertinho. Então valeu super a pena. E vocês me mandaram algumas perguntas no Instagram sobre esse show e a viagem como um todo, né? A Manu, ela colocou assim, você deveria vender roteiros de viagem para o Rio de Janeiro. Depois de 4 viagens para o Rio de Janeiro, né? Eu acho que realmente vale a pena vender um roteiro. Então deixa aí nos comentários o que é que você acha. Faço ou não o roteiro e disponibilizo para vocês. Sobre o show, tem uma pergunta, né? Não é uma pergunta, é um comentário. A conta do show, então. Foi lindo, foi incrível. E assim, é um show que vale muito a pena. Os meninos não conheciam tanto a banda, eu e minha irmã, a gente sempre foi fã, assim, de adolescência. Desde Yellow, In My Place, então aquelas mais antiguinhas. Então a gente amou demais e eles ficaram super impressionados com o show. Né? Foi um show muito bonito de se assistir, apesar de você não ser fã, né? Tinha muita gente lá que foi pelo espetáculo e realmente foi um espetáculo. Então, assim, é um show
incrível, vale muito a pena. Outra pessoa deixou, fala sobre os passeios, o que a gente não pode deixar de conhecer. Não pode deixar de conhecer, no Rio, primeiro, os pontos turísticos principais. Não pode deixar de ir Cristo, o bondinho do Pão de Açúcar, o calçadão de Copacabana, não pode, assim, é o basicão do Rio de Janeiro. Eu prefiro, que eu sempre gosto de ir, Jardim Botânico, perfeito pra mim, um passeio incrível. Uma floresta, a floresta da Tijuca, né? Floresta Mata Atlântica, dentro da cidade, assim, parece que você se transporta. Parque Lage também, incrível, sempre que dá eu vou, assim. Dessa vez a gente foi subiu no casarão, né? No terraço do casarão, que a gente não tinha subido ainda. Você paga pra subir, mas você pode trocar o valor pra subir por algum produto da loja. R$ 20, se eu não me engano, vou deixar aqui. Então, assim, vale muito a pena, Parque Lage. Eu achei incrível, tipo, entrou no meu top 10 a vista do Forte Copacabana. Sensacional, assim. É um passeio que eu super recomendo, Forte Copacabana. Muito bom. E o centro do Rio, Santa Teresa, me impressionou demais, demais, assim, fiquei encantada. Eu queria ter ido outro dia só pra andar por Santa Teresa, ver as lojas, tem muitos artistas lá, sentir mesmo o bairro, né? Como a gente foi no Parque das Ruínas, a gente foi na Escadaria Salarão, a gente não aproveitou tanto as lojas. Mas, assim, muito, muito bacana. E a Praia do Leme, eu amo a Praia do Leme. É um dos bairros que eu mais gosto de lá. Tem também a Mureta do Leme, que é muito bacana. Tem a estátua da Clarice Lispector lá. Então, assim, muito bacana. Eu fico mais na região, né, sul, ali, zona sul. Então, não dá pra deixar de ir nesses lugares. Aí, o Confeitaria Colombo, no centro também, que é linda. Vale super a pena a visita. E os museus. Aí museu pode fazer a lista. Museu da República, Museu do Amanhã, que é sensacional, sou apaixonada, já fui 3 vezes no Museu do Amanhã e sempre fico apaixonada de novo. Eles têm exposições que acabam se atualizando, mudando, né? E tem as exposições fixas, então assim, Museu de Arte Moderna, que fica também ali no centro, né? Perto do Museu do Amanhã, na praça ali no centro ali mesmo, onde fica o Museu do Amanhã, o Museu de Arte. O Boulevard Olímpico também, que é ali da região dos portos, né? Do ladinho do Museu do Amanhã. Tem o Aqua Rio, se você gosta, eu fui uma vez, pra mim já vi, né? Lá também tem a roda gigante, né? A Star Rio, se eu não me engano, não. Então, assim, não falta o que fazer. Eu prefiro os museus e os passeios mais na natureza, mas opção não falta. Então, acessa aí a playlist porque tem todos esses lugares. Outra pergunta que fizeram também, deu certo levar só bagagem de mão? Deu. Foi um pouco difícil na questão do peso. Não por a gente ter ultrapassado o limite, que são 10 quilos, né? A bagagem de mão tem um limite, a descriçãozinha direitinho, tanto do tamanho quanto do peso. Mas porque eu levei tanto a malinha pequena quanto a mochila. E como a gente fez essa viagem um pouco, né, mais longa, indo para São Paulo, fazendo escala, o peso da bagagem carregando de um aeroporto para outro, botando no bagageiro do avião e tudo, acabou me incomodando. Mas assim, nada que seja, ai meu Deus, insuportável. Mas durante o dia da viagem, quando a gente chegou no Airbnb, eu senti o peso da bagagem, de carregar uma bagagem, né? Talvez se eu tivesse levado, e aí vale a pena investir na malinha do que eu vou investir, na malinha de roda, né? Por mais que seja bagagem de mão, vale mais a pena que aí você não carrega tanto peso, leva uma mochila menor e acaba dividindo esse peso. Então, pra mim, deu pra levar tudo direitinho, coube tudo, sobrou, eu levei algumas peças a mais, sobraram peças, acabei não usando, então tenho até que rever a quantidade de peças,
Mas deu tudo certo, não tive problema com a quantidade e com o peso da bagagem de mão. Como você montou o roteiro? O roteiro, gente, eu sempre opto por montar de acordo com os viajantes. Normalmente viaja eu e o Bruno, a gente tem um gosto muito parecido. E dessas últimas vezes viajou eu, o Bruno, a minha irmã e meu cunhado. Então, assim, a gente tem que ver o interesse de todo mundo, o que é que quer conhecer, o que é que viu de restaurante, o que é que viu de passeio. Então, assim, a gente na última viagem foi pro Museu do Flamengo, que meu cunhado super adora o Flamengo, é fã, é torcedor fanático do Flamengo, e a gente foi lá e todo mundo acompanhou e se divertiu. Eu particularmente não conhecia a história, adorei saber, assim. Então, foi um dos pontos que a gente foi. Já eu e o Bruno, a gente gosta mais de natureza, então a gente sempre vai na questão da Floresta da Tijuca, né, no Parque Lage, que tem essa parte mais botânica e tudo. Então, assim, o roteiro a gente monta primeiro com as preferências das pessoas, segundo, pelos locais, o que dá para fazer no mesmo dia em cada local, né, que não tem uma distância muito grande entre um local e outro, então para você circular durante o dia em um só ponto da cidade. Terceiro, previsão do tempo. Então, assim, a gente tem que estar ligado muito em como vai estar o dia. Assim, a gente consegue acessar a previsão do tempo do mês. Então, como é que vai estar nos dias que a gente vai estar lá? Vai chover? Não vai chover? Vai fazer muito calor? Ah, se tá chovendo, vamos preferir locais fechados, museus, né? Restaurantes. Se tá um dia legal, aberto, vamos pros parques, vamos para locais mais que a gente não circule mesmo assim a pé pela cidade. Então, assim, o roteiro a gente dá preferência também a isso. Então, o que as pessoas querem fazer, né? A quantidade de locais, restaurantes e tudo, dá preferência das pessoas. Os pontos onde a gente vai circular, colocar pontos próximos, né? De um ao outro, para não ter que estar rodando muito pela cidade. E a previsão do tempo, né? Para você decidir para onde você vai, a depender do tempo que vai fazer o dia. Então, sempre eu vou seguindo mais ou menos essas orientações da minha própria cabeça. Como tu tá conseguindo, a última pergunta, como tu tá conseguindo viajar com as passagens nesse preço? Gente, não tô conseguindo, né? Não tô viajando. Então, assim, o canal de viagem até tá com poucas viagens, porque eu não tô conseguindo viajar. Mas, assim, a gente faz pesquisa, né? Como eu falei, a gente olha bastante, vê os trajetos, onde dá para fazer escala, onde não dá, milha, né? Essa viagem a gente comprou uma das passagens por milha e acabou dividindo o custo geral para todos, o que reduziu o custo da viagem como um todo. Então, assim, a gente vai fazendo o que dá, né? Ou ponte aérea, ou de ônibus, ou a gente vê também muita questão de fazer os trajetos alugando carro, se vale a pena de uma cidade para outra, ou se vale a pena um traslado. Então, assim, as viagens são muito montadas com o que está acontecendo na hora, né? Se o preço da passagem aérea tá muito caro, a gente vai até um ponto, faz uma ponte aérea com outro e tal, ou pega um ônibus, enfim, vai se adequando. E milhas, tem que juntar milha, gente. É essencial. Tem que juntar milha. Então, assim, não deixa. Busca aquele cartão que junta milha, aquele cartão da companhia aérea, a compra que você faz nos sites de parceiros da companhia aérea, junta milha. Junta milha. Porque é como você vai conseguir viajar mais barato. É com milha. Então, assim, as dicas que eu dou é isso. São essas, né, de viagem. Então, essa nossa última viagem de férias foi muito boa. Tiveram alguns perrengues, né? E tem até uma pergunta aqui que eu esqueci de falar. Qual foi o maior perrengue da viagem? Gente, tiveram alguns perrengues. Mas, assim, eu acho que o principal foi o Bruno ter passado mal no show. Foi um perrengue. Porque, como eu falei, o show foi um dia super quente, um dos dias mais quentes do Rio. Faltou água.
no estádio inteiro água de se hidratar mesmo. E aí a gente não aguentou e o Bruno caiu a pressão, passou mal e não tinha água. Ele teve que comer literalmente gelo. Então, assim, por favor, empresas que fazem show, promotores de show, não deixem faltar água, né? O item é essencial, não deixem faltar água, porque as pessoas precisam de água para sobreviver no Rio, que é muito quente. Então, esse foi o maior perrengue da viagem. E é isso, pessoal. Se você tem interesse em viajar, se você curte ver roteiros de viagem, segue aqui o canal que eu vou trazer algumas outras informações, alguns outros passeios que a gente fez, algumas outras viagens que estão vindo aí. Então, o Rio de Janeiro foi a primeira parada de muitas, tá bom? Deixa aqui seu comentário se você gostou e se inscreve no canal para ajudar a gente a prosseguir viajando, tá bom? Agradeço demais a sua audiência e até logo!